Saudações, senhores, eu sou o Nico e estou aqui para trazer para vocês um vídeo sobre um artigo escrito por Nick Bolton, chamado Defendendo a minha visão pró-Ucrânia como um nacionalista de direita. É um artigo um tanto quanto antigo já, foi publicado em 27 de março de 2023, mas eu estava lendo ele e achei muito interessante para trazer para os senhores, certo? Principalmente porque a questão da guerra da Ucrânia está abaixando um pouco o nível de informação, né? O bombardeio de informações inicial durante os primeiros momentos da guerra e as manobras mais importantes já passou, né? O hype já passou, mas isso não torna um assunto menos relevante, pelo menos é assim que nós acreditamos. E também seria importante fazer um pequeno esclarecimento que, devido a esse pequeno período que nós ficamos sem vídeos, esse período ele se deu porque todos os dois apresentadores atuais, eu e o Nick, estávamos muito ocupados, tivemos alguns problemas pessoais que acabaram nos impedindo de produzir alguns conteúdos, alguns problemas bem sérios, mas tudo já está praticamente estabilizado, né? Então, gostaria de dizer que nós vamos voltar, né, com a programação padrão, a programação normal, e se houver necessidade de alterar algum cronograma, nós estaremos avisando no nosso canal do Telegram, certo? Se você não segue nosso canal no Telegram, nós vamos deixar o link aqui na descrição para que vocês possam se inscrever. Toda vez que sai vídeo novo, nós estamos avisando lá, certo? Mesma coisa com o nosso Twitter. Toda vez que sai vídeo novo, nós avisamos no Twitter. Dito isso, vamos começar o vídeo. Depois de alguns artigos que escrevi para outros meios de comunicação, a Arctos me abordou como um dos poucos no círculo para destacar porque acredito na visão pró-Ucrânia, quando muitos outros ocidentais acreditam na Rússia de Putin. Agora acredito que a ideologia de direita é um espectro com sua própria base para aquilo que acreditar, e logicamente falando. Tenho visto até o lado hitlerista desse aspecto cair no apoio à Rússia, de certa forma, embora seja convincente menos do que se poderia esperar do lado mais moderado que toma posição mais extrema de apoio ao Kremlin, onde o globalismo é mau e, portanto, esforços multipolares são bons. De outra forma, poderia ser racionalizado que a extrema-direita apoiaria o lado que acaba de declarar abertamente uma cruzada antifascista? Eu poderia zombar dessas pessoas, mas sempre há uma base para tais posturas, embora seja outra história se elas são corretas. Devido aos efeitos tóxicos da democracia na mente do proletariado, muitos direitistas também se imaginam como estes mestres marionetes Rothschild a puxar os cordelinhos do grande tabuleiro de xadrez, ou pelo menos imaginam que eles próprios devem ter opiniões alinhadas com um tão grande consciência do verdadeiro espírito da guerra, ou espírito da razão, ou da história. Ou que a cruzada antinazista é apenas uma conversa fiada para confundir os liberais ocidentais em detrimento da nossa visão de mundo, que provavelmente não passa de um hobby para alguns e, portanto, facilmente racionalizável quando a dissonância cognitiva se instala. Em vez disso, foram confundidos pela retórica anti-ocidental proveniente do Kremlin, quando essa se adequava às suas posições anti-Globo Homo. Isso torna-se óbvio quando a RT repete tanto a linha de tolerância étnica de o Ocidente é mau porque os negros são tratados injustamente, como também a linha de anti-imigração de vejam estas cidades a ser destruídas enquanto milhões de imigrantes estão a chegar. Neste ponto, o indivíduo deve se tornar cauteloso porque não é apenas importante que o tipo de opiniões os homens têm, mas também o tipo de homens são aqueles que fazem examiná-los em busca de legitimidade. Acredito que para muitos ocidentais isso não aconteceu e quando a realidade chegou, eles caíram no padrão de comportamento propício em que muitos cultistas caem quando a data do juízo final passa sem que nada aconteça. É mais doloroso para muitos negar os anos de apoio à Rússia e de transmissões de RT do que meramente racionalizar a desnazificação. Mas e daí o contrário? Como é que esse homem social e nacional racionaliza o Império Globo-Homo e apoia os oligarcas judeus de Kiev? Certamente esse perdeu a cabeça? Não tenho medo de inteiramente
porque sinto que o trabalhador no Ocidente é tão responsável pelo seu governo como é na Ucrânia e na Rússia, etc. O neofeudalismo se instalou em torno de conglomerados empresariais com fantoches que controlam exércitos estatais e serviços de segurança e proteção de pessoal, e as entidades de força fornecem-lhes um contra-cheque. Deveríamos refletir sobre a questão de que a luta global é o nacionalismo versus o capitalismo e, portanto, os povos enraizados versus as elites. O meu apoio não é à Ucrânia, ao Estado ou ao governo ucraniano. É para grupos nacionalistas de base e de povos autônomos que consideram centrais interesses de sua etnia. Isso estende-se também aos russos etnonacionalistas que sofreram muito nas mãos do governo Putin em prol do Império Eurasiano. Os nacionalistas no Ocidente sabem que, demograficamente, os russos sofrem tanto quanto nós e são tão reprimidos como nós. No Ocidente, a polícia não aparece quando uma gangue de estupradores paquistanesa assedia sua casa. Na Rússia, a gangue de estupradores chechena faz parte do aparato oficial de segurança do Estado que vem atrás de você. Temos um fardo tão partilhado e, no entanto, somos levados a apoiar essa guerra e todos os seus efeitos na Segunda Guerra Mundial que ela terá na Europa Oriental, como a migração de substituição e os jockeys de mesa que sobrevivem milagrosamente à guerra, prontos para derrubar uma população cansada. Estas guerras irmãs sempre enfraqueceram o Ocidente, sempre tiveram um efeito devastador na nossa demografia e na nossa vontade política, e sempre fortaleceram as estruturas de poder globalistas e enfraqueceram as nacionais. É porque os interesses nacionais morrem nos campos enquanto os interesses internacionais continuam a intermediar o poder longe do frio, da sujeira e das bombas. Agora sofri discussões fúteis em minha vida e assisti grandiosas demonstrações de ginástica mental para racionalizar uma posição. Essas posições não são sempre apoiadas por conhecimentos esotéricos e muitas vezes inverificáveis. O tipo que a CIA teria e poderia verificar, por exemplo, mas que agora está nas mãos do proletariado por causa do Christians for Truth blog 911.tk. Sinto que o homem comum se consola com racionalizações grandiosas e fantásticas como uma fuga que ele próprio não pode construir e, portanto, deve ser verdade uma forma da grande mentira judaica pessoal que ele conta para si mesmo. Portanto, cabe aos nacionalistas como eu contar uma pequena e pouco atraente história do nosso povo. A nossa civilização é assolada em todo o mundo por pressões demográficas e governos hostis de elites. Não há governos aliados e não há lados aliados. Todo mundo quer usar ou matar você e tudo que nós temos somos nós mesmos e pessoas como nós. A minha esperança é que o Batalhão Azov, que está agora fortemente integrado e financiado pelo Ocidente, se transforme num poder local semelhante ao Talibã. Uma situação de inimigo do meu inimigo que correu mal e que ajudará a reforçar alguma proteção para pessoas como nós. Além disso, deve-se dizer que, além de termos de um Hezbollah ocidental, precisamos de um Umar ocidental com capital religioso. A Ucrânia está perto da pátria hiperbórea dos indo-europeus, a Ur-Heimatland, e, portanto, é um terreno sagrado para o Ocidente. Todas as minhas considerações, o cenário está montado para a expansão dos interesses europeus na Ucrânia, para competir com o governo de Zelensky e seus benfeitores nefastos. Azov poderia cair na dinâmica de estilo da Operação Gladio, onde grupos nazistas após a Segunda Guerra Mundial foram mantidos ativos para combater na União Soviética no caso de uma emergência que nunca aconteceu. Uma coisa é certa é que a grande maioria dos combatentes são da extrema-direita na Ucrânia. Certos grupos etnonacionalistas russos também demonstraram sua insatisfação e mudaram de lado. Talvez eles também tenham esperança que, talvez na Ucrânia, as coisas melhorem. Da mesma forma, muitos etnonacionalistas ocidentais vão para a Europa Oriental em busca de proteção, que não é bem a palavra certa, mas sim a não repressão. Que o etnonacionalista ocidental poderia tolerar uma vida de imigrante e depois dizer aos nativos que deveriam considerar submeter-se a uma potência estrangeira? Se essas pessoas falam de realpolitik, então, pelo amor de Deus, também execute ela. Ou pelo menos tenha a honra de não lhes negar a ambição ou poupe-se da ironia de ter se tornado a versão da Europa Oriental dos negros que agora repreende os habitantes locais. Você deve ter notado ao longo deste artigo que nenhuma vez apelei ao grande tabuleiro de xadrez ou para o direito da Rússia de defender suas fronteiras que movem a trave dos laboratórios biológicos ocidentais e outras operações profundas esotéricas como Nord Stream 2. Nunca saberemos com certeza sobre qualquer um destes tópicos. Não temos autorização para isso. No entanto, é aqui que a maioria dos ocidentais coloca o seu olhar,
porque é fácil preencher lacunas quando não se sabe nada. No entanto, dada a realidade depressiva e imponente que muitos nacionalistas se encontram, é importante que nos lembremos que somos adultos, com um trabalho a fazer e que devemos fazê-lo. Posso esperar que o Azov seja o navio em que navegam os meus sonhos para a nossa civilização, mas não posso reforçá-lo sem me desenraizar e lutar ou trabalhar em seu nome. As pessoas podem ser tão céticas em relação a essa crença que eu sou em relação delas quanto a Rússia derrotará o Globo Romo com Putin, inaugurando uma verdadeira era do conservadorismo. Acho que não podemos culpar uns aos outros por querermos acreditar nessas coisas e que só podemos permanecer céticos quanto à possibilidade dessas crenças realmente se tornarem realidade. Agora vem a configuração. Mesmo que acreditemos nessas coisas sobre eventos e sobre os quais não temos controles, em lugares em que realmente não nos impactam e sobre os quais geralmente não fazemos nada além de nos exibir na internet, estamos na verdade desperdiçando o que importa. Estamos negligenciando nossos deveres de adultos por coisas sobre as quais temos controle. Isso não significa alienar-nos uns aos outros. Estou a falar de nós, os etnonacionalistas. Termos encontrado um veículo democrático, inventado por especialistas em informações para uma vez estarmos na garganta uns dos outros. Estamos nos dividindo com grupos de pessoas que encontramos diariamente por causa dos nacionalistas ucranianos e russos que nunca encontraremos. Na verdade, como afirmado anteriormente, você provavelmente encontrará um aliado no leste europeu muito mais cedo do que um russo ou um ucraniano, que agora odeia você por querer jogá-lo debaixo do ônibus por causa do grande tabuleiro de xadrez ao qual você nunca se mexeu em nem uma única peça. Que negócio horrível. Agora tive a sorte de conhecer russos e ucranianos de extrema direita e que estão chateados com o estado do governo e da civilização assim como você. Mas o que se pode fazer quando todos começam a atacar-se uns aos outros? Será que um americano se oporia a tirar um canadiano que veio libertar a sua máquina de lavar roupa só porque o Biden está no poder? Eu não penso assim. As rodadas estão voando e os conceitos anômalos de teoria política não são relevantes em situações tão intensas como esta. Isso apenas realça que todos os ocidentais têm muita sorte de não terem balas voando nas suas proximidades, para que não tenham que fazer quaisquer concessões morais para a sua segurança direta. Mas isso não é nossa obrigação de não quebrar fileiras e de tratar essa situação com seriedade, apenas dúplica. Deveríamos deixar as questões secundárias guardadas enquanto lidamos com questões centrais, com a nossa desapropriação imediata das nossas terras natais, que uma vitória de qualquer um dos lados não irá remediar a curto prazo. Embora tenha viajado muito e conversado com muitas pessoas interessantes, não vou fingir que de alguma forma tenho mais influência no grande tabuleiro de xadrez do que você, meu caro ouvinte. Claro que eu conheço pessoas, mas isso é mais uma bênção local do que algo que mudará o curso da história. No entanto, a história pode ser destilada em níveis imediatos de influência e, portanto, não creio que deva se prejudicar aqui agora com a influência importante que exerce sobre seus pares em relação às coisas ou pessoas fantásticas sobre as quais não tem controle. Deixemos que o etnonacionalismo dos povos se reduza ao nacionalismo cívico telescópico dos governos e dos estados. Somos ameaçados a cada passo e em todas as facetas de nossa vida, com influências destinadas a seduzi-lo e arrastá-lo para pequenos jogos que não valem nada. Apenas os esqueça. Embora menos glamurosos e de fato dignos de fuga, as suas redes e pessoas locais exigem a sua orientação para fortalecer e para enfrentar as dificuldades econômicas e étnicas que certamente surgirão. Não há fuga fácil e rápida desta responsabilidade, a menos que a ilusão seja considerada uma alternativa válida, e ela não é. Meu pensamento final será de que, seja qual for o lado que você apoia, certifique-se que ele tenha jurado fidelidade a você diretamente como pessoa e não por meio de um longo e complicado senso de filiação, como ficar ansiosamente perto do garoto legal da escola. Ele não é seu amigo. Todo mundo sabe que você está fingindo. Por favor, pare imediatamente. Fazer tais distinções separará o adulto da criança no mundo onde a idade adulta é escassa e os ocidentais estão continuamente condicionados a viver estas vidas ao estilo Peter Pan de afiliação não comprometida. Todos os grupos de apoio que eu conheci,
Todos os grupos que apoio eu conheci pessoalmente. Esta será a única medida que me separará de você. Mas sempre me serviu bem. Alguém que você não conhece sempre irá usá-lo, mas alguém que você conhece pode atestar você. Ter tal sistema baseado no respeito mútuo e na amizade nunca o deixará abalado. Deixe que isso ajude você, assim como me ajudou. Bom, senhores, acredito que essa reflexão apresentada pelo escritor Nick Balti traga um ótimo insight para vocês que apoiam o lado X ou Y dessa guerra, assim como outras guerras. E se gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E muito obrigado por ter ouvido. Até mais.